Boa noite. No programa desta quinta-feira, vamos entrevistar Canindé Maia, advogado especialista em direito eleitoral e mais, a pesquisa sobre os impactos econômicos do Mossoró Cidade Junina e muito assunto aí sobre a movimentação política aqui no Rio Grande do Norte. O programa Cenário Político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso WhatsApp 988028941. Você pode mandar sua mensagem, mandar sua interação, participar aqui do programa Cenário Político. Ontem a gente fez um programa Cenário Político especial analisando a pesquisa TCM-TS2, que foi divulgada na terça-feira, dia 28, trazendo os números da pesquisa, a visão aqui dos comentaristas, para que todos eles pudessem dar também as suas impressões sobre o que foi apresentado nessa pesquisa realizada pelo Grupo TCM, a primeira pesquisa do ano de 2026 para as eleições gerais desse ano de 2026, ou seja, levantamento, sondagens de votos para presidente, para governo, para deputado estadual, deputado federal, Senado, além da aprovação do governo, aprovação também da presidência. Então, essas informações que são importantes para a gente analisar como é que está a cena política aqui do Rio Grande do Norte, trazendo todas essas informações para você que acompanha a nossa programação, nosso projeto Eleições 2026. Antes de começar a conversa hoje com o advogado Canindé Maia, que é especialista em direito eleitoral, a gente está no período das eleições, tem muita informação, muita coisa que circula aí na imprensa, nas redes sociais, o que pode, o que não pode, quais são as ações permitidas, o que é uma pré-campanha, o que é uma propaganda antecipada. A gente vai trazer algumas informações, inclusive sobre esse assunto que foi debatido aqui no Rio Grande do Norte, que o Partido Novo acionou o TRE do Rio Grande do Norte com a representação eleitoral contra Alisson Bezerra, pedindo a suspensão temporária do perfil oficial no Instagram e a remoção de conteúdos de atos de pré-campanha. O tribunal determinou em caráter liminar a suspensão de 3 perfis de apoio, mas manteve a conta principal enquanto o caso é julgado. O Partido Novo solicitou a suspensão do perfil @Alisson Bezerra até o dia 15 de agosto de 2026 ou a exclusão de publicações específicas por suposta propaganda eleitoral antecipada. A legenda apontou o uso coordenado de páginas para impulsionar a imagem do pré-candidato e uma estratégia de engajamento artificial conhecida como astroturfing eleitoral. E para trazer esclarecimentos sobre essa ação, sobre o que é essa expressão astroturfing eleitoral, eu vou conversar com o advogado Canindé Maia, que já está comigo aqui nos estúdios da TCM no programa Cenário Político. Canindé, boa noite, bem-vindo ao programa Cenário Político. Boa noite, Natália, boa noite, telespectadores da TCM. É sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui nesta casa, né? Eu estive aqui nos tempos áureos ainda de Nilo Santo, com Julierne Torres, lá no início do cenário político. Eu estive participando várias vezes como entrevistado e sempre um prazer, sempre uma honra estar nesta casa. Boa noite a todos. Canindé, vamos começar falando sobre essa ação que foi movida pelo Partido Novo, essa discussão em torno da propaganda antecipada, desse uso de perfis com essa finalidade. E primeiro vamos trazer assim essa definição. O que é o astroturfing eleitoral? Esse termo que foi citado nessa peça aí do Partido Novo, que moveu essa ação contra a candidatura do ex-prefeito Alisson Bezerra. O que é que isso significa trazendo para o direito eleitoral? Bom, para que o telespectador em casa entenda mais facilmente, o que é que significa astroturfing? Na verdade, são perfis que se organizam de forma concatenada para que as publicações fiquem rodando entre eles, dando o aparente engajamento natural da coisa. Então, aqueles perfis, na verdade, falando diretamente dos 3 perfis que foram tirados do ar, os 3 perfis, eles publicavam as mesmas matérias, eles já se marcavam uns aos outros para que esse engajamento parecesse orgânico, mas era uma forma orquestrada de levar mais conhecimento, levar mais à frente aquele engajamento, já que não é permitido que
pessoas que não são candidatos façam impulsionamento, ou pessoa física faça impulsionamento de pré-candidaturas nesse período eleitoral de pré-campanha. Então, essa ação movida aí pelo Partido Novo, que tem a ver com a divulgação sobre a convenção política que foi realizada. E eu vi uma discussão porque a convenção cartorial foi realizada dias antes, né? E houve depois essa convenção que foi divulgada amplamente, com a participação de políticos, né, dos apoiadores, da chapa majoritária. Essa definição sobre essa convenção, né, a convenção cartorial, que oficializa, que homologa os candidatos, e essa convenção política, por ter se tratado de uma movimentação que não foi propriamente com essa finalidade de homologação dos candidatos. Como é que como é que o direito eleitoral vê esse tipo de ação? Na verdade, a Lei Eleitoral 9.507, ela trata somente de uma convenção, que seja cartorária, que seja festiva, que seja no ginásio de esporte ou que seja dentro do ambiente do próprio partido, da sua sede. Então, quando a gente faz a convenção dentro da sede do partido, que foi o que aconteceu com a União Progressista, lá na homologação da candidatura de Alisson Bezerra, foi feito de forma cartorária, foi dentro da sede do partido, com edital, tudo dentro da regra, homologou a candidatura dele. E aí houve uma outra convenção e aí a justificativa, inclusive o TRE foi provocado, apareceu uma ação que se questionou essas duas convenções, que não é normal, mas a resposta que foi dada foi que a convenção que houve no domingo seria de um outro partido aliado que ia apoiar a candidatura de Alisson. E, na verdade, toda a estrutura que foi montada lá no Palácio dos Esportes, lá em Natal, para que tivesse essa segunda convenção, tratava da campanha de Alisson, a estrutura para o pré-candidato Alisson Bezerra, com imagens, com fotos, com toda a estrutura voltada para uma campanha majoritária, como se fosse a primeira convenção ou a única convenção do partido. Então, essa questão ainda vai ser decidida pelo próprio TRE do Rio Grande do Norte e acredito, como todas as ações que versam sobre direito eleitoral, principalmente nessas questões, vai parar no TSE como última palavra. Você acha que essa campanha, ela tende a ser uma campanha bastante judicializada? Na verdade, Natália, eu costumo dizer, a gente que vive do direito eleitoral, a gente que é advogado eleitoralista, a gente diz que toda campanha ela é muito judicializada, principalmente nos últimos 10 anos de campanhas eleitorais. Se você puxar aí a campanha de 2012 para 2022... A 2012 foi a mais famosa. Então, foi a campanha mais judicializada, acabando com a cassação de uma prefeita eleita na cidade de Mossoró. Inclusive, com 2 episódios durante essa cassação, que cassaram a governadora e cassaram a deputada estadual também, com o mesmo episódio das cassações de Mossoró. Claro que isso foi revertido, porque os votos que a deputada teve na época e que a governadora teve na época não foram os votos da eleição de 2012. Então, o TSE reverteu essa questão, mas ficou a candidata a prefeita de Mossoró, então eleita naquela época, cassada. Então, a partir daí, se deu muita ênfase à judicialização. E a gente costuma dizer que, antigamente, você só precisava ter um bom marketing de campanha para gerir sua campanha, fazer o movimento dos santinhos, colocar na rua e 2 carros de som que a gente chamava antigamente de difusora, aqueles carros com aquelas bocas de som. Hoje não, hoje você precisa ter, além de ter um bom marketing, você precisa ter também uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, que hoje faz parte de todo o contexto da lei eleitoral, inclusive com várias alterações que exigem muito mais dos candidatos e das suas candidaturas. Justamente, porque de fato se tiver toda a estrutura, tiver o apoio popular, mas incorrer em algum problema ali sobre a legislação eleitoral, pode acabar perdendo o mandato, né, e até tendo problemas mais sérios com a justiça. E a própria lei eleitoral, ela ficou mais fácil de haver denúncia. Por exemplo, a partir do dia 16, o TSE vai colocar no ar o pardal. E qualquer cidadão que vir um ato infracional, um ato cometido por um candidato na rua, ele pode fotografar e fazer a denúncia diretamente do pardal. E aí pode ser qualquer candidato a deputado federal, a deputado estadual, a senador, a governador, a presidente da República, ele já pode fazer direto do pardal. Então isso deu mais evolução, deu mais estímulo para que se ache denúncia. E
nada mais do que o instantaneismo, a coisa instantânea de hoje das redes sociais. Pois é, as redes sociais que são ferramentas fundamentais para o período da campanha eleitoral. A gente sabe o quanto elas ganharam uma importância maior com o passar dos anos, né? Os candidatos têm investido bastante, mas existem restrições também para o uso das redes sociais em relação às campanhas eleitorais, né? Esse período agora, por exemplo, impulsionamento de conteúdos, como é que são as restrições? Na verdade, a gente costuma dizer, para facilitar o entendimento do ouvinte em casa, do telespectador, o que pode na campanha, pode na pré-campanha. O que é que não pode na pré-campanha? Pedir voto de forma direta ou de forma disfarçada. Você não pode fazer isso. Mas o impulsionamento, por exemplo, o pré-candidato, ele pode fazer o impulsionamento da campanha dele, da pré-campanha dele, dizendo o que ele fez, o que ele fez como deputado, o que ele fez como senador, o que ele fez como prefeito. Ele pode impulsionar isso e pagar pelo CPF dele. Claro que aí é uma pré-campanha, nesse inteirinho ele não vai pedir voto. E também vai ter que ter muito cuidado, Natália, com as palavras mágicas, né? O bom governador, o futuro governador, eu estou chegando, eu sou a salvação, eu tenho solução para o Estado. Isso são palavras mágicas que podem levar o candidato a ser autuado por propaganda antecipada. As palavras mágicas são bem citadas, realmente, também os imperativos, né? O pedido de voto expresso só pode a partir do início da campanha eleitoral, que começa no dia 15 de agosto, né? 16 de agosto. Na verdade, dia 15 é o último dia de registro de candidatura, a partir do dia 16 começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Exatamente. Aí outras regras passam a ser aplicadas também para esse período da campanha eleitoral. Antes da gente continuar a conversa aqui com o Canindé, falar aqui sobre esse assunto, porque a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Mossoró está com inscrições abertas para cursos de formação. A ideia é capacitar servidores públicos. A repórter Manuela de Souza traz os detalhes. Durante o mês de agosto, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Mossoró vai disponibilizar 3 diferentes formações. Na segunda-feira, dia 10, o curso Técnicas de Oratória e Espaços Políticos. No dia 17, na segunda-feira seguinte, Ética e Conduta no Serviço Público. E, por último, em 24 de agosto, Controle Interno no Poder Legislativo, Procedimentos e Importância. As 3 modalidades são gratuitas e voltadas aos servidores da Casa Legislativa e também aos servidores públicos de outros órgãos que optem por aprimorar o conhecimento. Estão sendo disponibilizadas 50 vagas para cada curso. A inscrição deve ser feita online em www.mossoró.rn.leg.br. As atividades vão acontecer sempre às segundas-feiras, das 2 às 4h30 da tarde, na Câmara Municipal. Os participantes vão receber certificado emitido pela Escola do Legislativo. De volta aqui com o cenário político, mandar um alô rapidinho aqui para quem participa todos os dias do programa. Temos os telespectadores assíduos, que todos os dias mandam aqui a interação. Seu Aldo, da Prefeitura, muito obrigada pela audiência, pela interação. O Sargento Niel, do bairro Sumaré, junto com sua esposa, Dona Dita. Inclusive, ele faz aqui parabéns ao doutor Canindé, um ótimo advogado aqui na cidade de Mossoró, o Sargento Niel. Temos aqui também o Canindé Silva, que é pesquisador moçoroense, diz que o Canindé é gente da melhor espécie humana, e ele faz uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu faço a pergunta, viu, Canindé, também para o Canindé, em relação às pesquisas eleitorais, é o que ele faz aqui como debate. O casal Nonato Gomes e Edilene lá no Conjunto Van Rosado, também a Maninho Grangeiro e a Marlene Grangeiro, lá na Abolição 4, que parabeniza aqui pelo programa. Temos também o Joãozinho Fontes e a Dona Esther Fontes, lá de Major Salles, participando aqui do programa Cenário Político, inclusive parabenizam ontem pelo debate sobre a pesquisa. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa pesquisa eleitoral da ATCM Instituto TS2, aqui na cidade de Mossoró, nesse levantamento que foi feito aqui do grupo TCM, a primeira pesquisa do ano. Agora vamos falar, a gente terminou o bloco falando sobre redes sociais, Canindé, falando sobre como é que tem sido a utilização das redes sociais para as campanhas eleitorais e as restrições que existem em relação às redes sociais. Tem um assunto que tem tomado o debate, que tem tornado a discussão, inclusive, bem acalorada, que é a deepfake. E a deepfake, ela pode ser confundida com a IA, que é a inteligência artificial. Muita gente, às vezes, não sabe nem diferenciar o que é uma deepfake e o que é o IA. E a gente sabe que a deepfake é proibida
durante a campanha eleitoral. Ela é um crime eleitoral, a utilização de deepfake. Vamos contextualizar, inclusive, com esse caso recente da Convenção Nacional do PL, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi exibido lá um vídeo feito pela IA, inteligência artificial, e começou essa discussão. Pode ou não pode? Foi algo que entrou nessa seara aí da deepfake. Como é que é a discussão em torno disso? Nessa ação específica, se trata de uma IA de inteligência artificial, do uso da IA de forma legal, ou se tratou de uma deepfake? Pronto, vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação entre deepfake e IA. A IA, primeiro dizendo que o que pode na campanha, pode na pré-campanha. Então, a IA está permitida nas campanhas eleitorais, também na pré-campanha, desde que tenha a informação que aquele conteúdo foi feito através de IA. O que é deepfake? A deepfake é um aprendizado, né? O deep já é um aprendizado contínuo. Você pega várias imagens daquela pessoa, coloca numa inteligência artificial e ela começa a entender os gestos daquela pessoa e constrói um avatar. Quem foi que nunca assistiu o filme Avatar, né? Constrói um avatar. E aquele avatar daquela pessoa lá consegue, de forma aprendizada, pelo que a IA fez, gerir a imagem, o rosto, o jeito de falar, os cacoetes, o jeito e a imagem, o bater de olho, o bater de sorriso, tudo daquela pessoa. E aquilo acolá, por exemplo, falando especificamente na convenção do PL que aconteceu em São Paulo, o que foi usado ali com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sim, é deepfake. E não importa se ele sabia ou se ele não sabia, se ele autorizou ou ele não autorizou. A deepfake está proibida nas eleições de 2026. Já estavam proibidas em tese em 2024, mas não tinha uma regulamentação como foi a resolução 2026. Então a resolução 2026 deixou bem claro, deepfake está proibida e não é só para prejudicar ou para beneficiar, é proibido a deepfake. E aí, fazendo a diferenciação, você pode usar IA na campanha eleitoral, por exemplo, para melhorar a cor de uma imagem, de uma filmagem que foi feita na cidade, para dar mais luz num comício que foi feito à noite, para melhorar o colorido de uma coisa, para redigir um texto publicitário, para dar norte para uma fala de um candidato. O que você não pode é fazer deepfake, ou seja, pegar a IA, treinar ela, fazer ela aprender os gestos de Canindé, do jeito que eu estou falando aqui, pegar essa imagem minha que vai estar no ar nas redes sociais daqui a pouco, pegar essa imagem minha, ensinar uma IA a tratar e falar como eu falo e daí fazer, mesmo com meu consentimento ou contra meu consentimento, por exemplo, dar uma entrevista sobre direito eleitoral falando corretamente das regras eleitorais. Se for um candidato falando isso, é deepfake e não pode na legislação eleitoral. A gente vê muito, por exemplo, a utilização de deepfake para a reprodução de fake news, né? Você utiliza, por exemplo, a imagem de um apresentador de telejornal. A gente já viu, por exemplo, de apresentadores reconhecidos nacionalmente, como do Jornal Nacional, como William Bonner. A gente já viu em algumas ocasiões falsearem a voz, né? Você utilizar ali a imagem como se fosse a imagem do William Bonner para dar uma notícia que não é verdadeira. Então, ali é um caso de deepfake? Um caso de deepfake criminoso, né, que a lei já prevê o crime de deepfake. Por exemplo, o Dr. Drauzio Varela fizeram um deepfake com ele em janeiro. Primeiro fizeram um deepfake com ele falando da pandemia. Depois fizeram ele vendendo um produto para masculinidade, para homens, para ereção masculina, para sexualidade masculina. Então ele foi de público lá no Fantástico e disse que ele não tinha feito aquilo e tentou já tirar, mas é tão complicado e tão complexo, depois que cai na rede uma imagem dessa, para que você consiga tirar, é tanto que hoje, no final da tarde, o presidente do TSE, Nunes Marques, assinou uma portaria e determinou que todas as empresas que operam no Brasil com rede social explique ao TRE como é que vai fazer para controlar e para tirar esse tipo de conteúdo de imediato. Por exemplo, violência contra a mulher, violência política de gênero. Então, tudo isso tem que ser tirado de imediato. E a gente sabe, aconteceu isso nas campanhas passadas. Ora, é interessante que você em casa entenda. Aconteceu isso nas eleições da OAB, aqui em Mossoró,
com uma certa limitação, mas aconteceu lá no Espírito Santo, um colega nosso que foi eleito conselheiro federal, fizeram uma deepfake dele, ele falando da própria candidata que ele apoiava. Então, se acontece nas eleições da OAB, que é feita por advogado, por pessoas... Que é segmentada, né? É segmentado. Imagina uma eleição geral que você tem todo tipo de público, um público mais instruído e menos instruído. Então, imagine como é e qual é a preocupação que o TSE vai ter nas eleições de 2026, que ele não teve em 2024. Teve, mas não tinha uma regulamentação. Agora tem e tem uma regulamentação. E você, se analisar, a gente falava aqui em off da campanha de 2012, um primeiro cenário de que não era um deepfake, mas era uma instrumentalização que usaram aquele filme de Hitler, A Queda do Império de Hitler, fazendo falas, Hitler tirando aquele óculos e dizendo, mas a candidata está aqui, ela já chegou nesse ponto, não sei o quê. Dublaram, ali seria um simulacro de deepfake. Há 2 anos, para fazer um deepfake que hoje você faz em 5 minutos no seu próprio celular, você levava horas e horas e tinha que ter um conhecimento muito grande. Hoje basta você pegar um vídeo, jogar lá na IA, esperar 3 ou 4 minutos que ela processa qualquer texto que você mandar ler. Então, por isso que o TSE está tão preocupado com o caso das deepfakes. Nesse caso aí, trazendo novamente para essa explicação em relação a essa polêmica em torno da convenção do PL lá, a Convenção Nacional. Isso porque foi uma mensagem que foi reproduzida lá durante o evento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro na convenção do filho do ex-presidente, que vai ser candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro. E essa imagem que ele fazia uma mensagem lá, quem estava presente, fazia uma mensagem lá durante esse evento da convenção, essa mensagem não foi feita por ele, não foi gravada por ele, né? Não foi um texto que ele falou sobre aquele assunto, não foi um texto elaborado por ele, e nem conforme a própria defesa, ele também não teria autorizado. Então, a deepfake é justamente porque ali é como se fosse algo falso. É uma apresentação falsa de um político que está, inclusive, com algumas proibições. Você pegando a palavra na essência, é um aprendizado falso. Apesar de alguns defensores, eu estive conversando desde essa época, desde esse dia da convenção com alguns colegas eleitoralistas lá de Brasília, e eles me diziam, mas Canindé, ele não autorizou. Mas Canindé, o que ele disse é o que ele sente. Sim, não importa, é deepfake. Deepfake, a legislação lá na resolução do TSE tem que nem pode para prejudicar, nem pode para beneficiar. E ali foi deepfake. E ele já começa, e outro colega disse para mim, Canindé, mas ele já começa dizendo que ali é um avatar, um uso de inteligência artificial. Não é ele que está falando. Não há diferença. Não pode. E aí eu já pensaria diferente. Ele já começou a dizer que estava fazendo um deepfake. Quando ele disse que ali é um avatar dele, que ele não está falando, que está agora outros defensores, e aí eu acho essa tese talvez mais cautelosa e talvez se encaixe, porque a própria legislação eleitoral diz que as convenções partidárias são atos internos do partido, são atos intramuros. Então, se aquilo aconteceu numa convenção, ele estava falando para uma plateia restrita, para uma plateia que já, em tese, vota no filho dele ou vota no pré-candidato filho dele, que votava para aclamar ele como candidato que é a partir da convenção. Então, aquelas pessoas que estavam ali já estavam convencidos de votar no pré-candidato para que ele fosse candidato. Então, ele não fez nenhuma mensagem. Essa talvez seja a saída, esse talvez seja o mote da defesa para dizer que Bolsonaro, mesmo com todas as restrições que ele tem, usou o PL, aí já está, a defesa de Bolsonaro já disse que ele não autorizou, que ele não fez, que ele não sabia, que o PL, o partido lá do pré-candidato, usou uma deepfake, porque ele já começa dizendo que ali a inteligência artificial não é ele que está falando, uma deepfake para fazer uma aclamação ao filho. E mesmo sendo favorável, não deixa de ser deepfake. Então, é proibido. Quais são as implicações da utilização da deepfake, no caso do Flávio Bolsonaro, né, e de uma candidatura aí? Ainda nessa fase, ainda que inclusive acabou de ser homologada. Vou reportar de novo aos colegas e eu discordo deles. Ele disse que isso vai acabar numa multa eleitoral. Não vai acabar numa multa eleitoral, porque a própria legislação eleitoral, a resolução que criou a deepfake ser proibida, ela diz que pode acontecer a cassação do registro e até mesmo a perda do mandato. Então, é grave, é gravíssimo o uso de deepfake. E o que aconteceu realmente neste caso foi o uso de deepfake
numa convenção partidária. Talvez a salvação dessa história toda seja a defesa do candidato, do pré-candidato que estava na convenção, dizer que aquela imagem ali foi para os convencionais, foi um ato intrapartidário, talvez seja a solução de tudo. Pois é, está aí muita discussão, realmente esse assunto tem ganhado aí o debate nacional sobre essa utilização da deepfake, se foi deepfake ou não, e se de fato ele incorreu aí num crime eleitoral em relação a essa situação aí da convenção. A UERN e a CDL de Mossoró apresentaram à sociedade o diagnóstico socioeconômico do Mossoró Cidade Junina. Os detalhes vamos acompanhar agora com o repórter Diego Caminha. A CDL e a UERN apresentaram hoje o diagnóstico socioeconômico do Mossoró Cidade Junina 2026. Ao meu lado aqui, o coordenador da pesquisa, o professor Leovigildo Cavalcante, que é do Departamento de Economia da UERN. Professor, já agradeço aqui pela participação conosco. Queria que o senhor detalhasse para a gente quais foram os resultados, né, apresentados nesse levantamento, que teve aí uma equipe composta por 20 pessoas, não é isso? Isso, exatamente. O nosso trabalho, ele apresentou algumas características que já vinham se repetindo desde 2017, em especial e principalmente a partir da parceria realizada com a CDL a partir de 2022, né? Então, temos um público majoritariamente oriundo do Ceará e do Rio Grande do Norte, atingindo mais de 95% do público presente, né? Atingindo cerca de quase 90 municípios desses dois estados conjuntos, né? Tivemos a apresentação ou a aferição de um ticket médio por pessoa em torno de R$230, que fez circular na economia cerca de 349 milhões, né? Bem rapidamente, com relação ao impacto econômico, houve uma evolução, uma diminuição? Houve uma diminuição justamente em razão da diminuição do público em relação ao ano passado. 2025 foi quanto? Foi 1.292.000 pessoas. Com relação ao impacto econômico? 6 milhões de reais a menos e 80 mil pessoas a menos. Isso em relação a 2025. Mesmo havendo essa diminuição tanto em público como um pequeno valor em termos de recursos gerados, aconteceu uma maior satisfação por parte do público. Para que você tenha uma ideia, 99,72% das pessoas disseram sim que vão retornar para o Mossoró Cidade Junina 2027. Perfeito. Professor, queria muito agradecer aqui pela participação. Está aí o detalhamento desse diagnóstico socioeconômico do Mossoró Cidade Junina 2026. Tá aí, Diego, com as informações. A gente vai trazer a reportagem completa amanhã sobre esse diagnóstico socioeconômico do Mossoró Cidade Junina, essa parceria da UERN com a CDL, trazendo essas informações sobre o retorno desse evento aqui para a cidade de Mossoró e também para a região, né? Já que o professor fala que tem esse retorno não só para Mossoró, mas também para as cidades circunvizinhas. Olha, após a informação do fim do diretório estadual do Partido Solidariedade, a legenda comunicou que há um novo comando. Segundo a nota do Solidariedade Nacional, o partido iniciou uma nova etapa de fortalecimento da atuação no Estado, com a reorganização política voltada à construção de um projeto ainda mais sólido para as eleições de 2026, segundo o partido. Agora, os trabalhos no Estado serão conduzidos pela prefeita de Parnamirim, Nilda, que, como presidente estadual da legenda, terá a missão de ampliar o diálogo, fortalecer a presença partidária e consolidar as alianças necessárias para o novo momento do Solidariedade no Rio Grande do Norte, diz a nota. Em consonância com a decisão homologada pela Federação Renovação Solidária, cujo presidente local é o vereador de Mossoró, Tiago Marques, o processo reforça, inclusive, a parceria política com Alisson Bezerra, uma das principais lideranças do Estado, que desponta como um dos nomes mais competitivos para a disputa ao governo do Rio Grande do Norte. E a nota diz ainda que Alisson tem uma relação histórica com Solidariedade, foi no partido
partido por meio de projetos de formação política, que ele deu os primeiros passos na vida pública, iniciando aí a trajetória construída ao lado da legenda pelo Solidariedade, que foi eleito deputado, prefeito de Mossoró e também está agora candidato ao governo do Rio Grande do Norte. O partido reconhece essa trajetória e vai seguir trabalhando para construir um projeto capaz de responder às expectativas da população potiguar. É o que destaca aí o Solidariedade, esse assunto também, essa discussão em torno do Solidariedade, que tem várias questões, várias camadas nessa discussão em torno do partido aqui no Rio Grande do Norte. Agora a gente volta a conversar com Canindé Maia, falando sobre redes sociais, sobre deepfake. Canindé, um assunto que é interessante, a internet é complicada de se controlar, né? Em período de campanha, no início das eleições, quando de fato a campanha eleitoral começar, a gente pode ver a utilização da deepfake favorecendo algum candidato ou mesmo trazendo ali uma informação que é falsa, que ele não disse, não foi bem aquela frase que ele usou. E algumas pessoas podem ser enganadas com isso, né? Circula ali nos grupos de WhatsApp, circula nas redes sociais e até o eleitor entender que aquilo não é verdadeiro, há um caminho e há uma dificuldade de se trazer essa informação correta. Como é que você avalia que isso pode trazer implicações para os candidatos, pensando agora nas eleições? Bom, a gente já teve o exemplo agora, né, com essa publicação que foi feita durante a convenção do PL em São Paulo. Alguns perfis brasileiros começaram a divulgar essa mesma imagem com a mesma voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo para não votar no filho dele. Não vote em Flávio Bolsonaro, vote em fulano, porque Flávio é isso e aquilo. Então, essa aí é a deepfake que todo mundo acha que é a deepfake legítima, aquela que demonstra negatividade, porque todo mundo sabe que o pai apoia o filho, então seria impossível ele estar dizendo aquilo. Então todo mundo acha que deepfake só é aquele momento. Não só aquele momento. Se você pegar, e aí a gente teve muito, o próprio TSE tirou do ar agora há poucos dias um uso de inteligência artificial que simulava Neymar pedindo voto para um determinado candidato. Então, aquilo ali foi inteligência artificial, mas falseou a verdade. Ou seja, foi uma fake news. Então, falseou a verdade, manda tirar. O que é que vai acontecer, que é o que eu dizia há pouco tempo? O ministro Nunes Marques, que é presidente do TSE, assumiu agora em junho, hoje oficiou as redes sociais, a Meta, que é a maior delas, né, oficiou as redes sociais para que elas dissessem até o dia 15, o último dia para começar a propaganda eleitoral de verdade, mesmo, como diz, começa a campanha eleitoral, quando começa o jogo, né, a gente está treinando, daqui a pouco a gente vai ter o jogo de verdade, para dizer como é que ela vai combater isso e como é que ela vai, por exemplo, uma deepfake que hoje, como você disse, é difícil você reconhecer uma deepfake porque está a cada dia tão mais perfeito que até mesmo quem é especialista no tema tem dificuldade de saber. Talvez a gente só saiba se é deepfake ou não quando está falando uma coisa que aquela pessoa jamais falaria. Aí a gente diz, aqui é falso, ele jamais ia dizer um negócio desse. Mas vai que o deepfake seja realmente para beneficiar, que a lei está proibindo também. Então, as plataformas da internet vão ter que ter mecanismo para tirar de imediato essa postagem do ar, como também tirar de imediato, pela notificação do próprio prejudicado, qualquer publicação, por exemplo, violência política de gênero. Acontecendo violência política de gênero e a Meta ou qualquer outra rede social for notificada pela própria pessoa prejudicada, ela tem que tirar de imediato ou congelar aquilo ali. É tanto que foi determinado já tem várias ações, e aí a campanha não começou, mas os TREs, Rio Grande do Norte, o TSE pelo Brasil, está lotado de ações eleitorais, já por causa de propaganda antecipada na pré-campanha agora. O ministro Nunes Marques mandou congelar vários perfis que estavam fazendo deepfake, estavam montando deepfake, montando imagens para prejudicar determinado candidato. Então, o ministro, numa série de liminar, mandou congelar aquilo ali, guarde isso aí que a gente vai precisar.
E esse cuidado tem que se ter, porque a pessoa pode apagar, claro que vai ficar registrado, na hora que pedir para a rede social, ela vai fornecer isso, mas vai dar mais trabalho, por exemplo, para você fazer a ação. E uma outra coisa que a legislação mudou agora, o direito de quem está sendo acusado do contraditório. Eu posso provar que aquilo ali não é um deepfake. Imagina, é tão perfeito hoje que eu posso imaginar uma coisa que não é deepfake, seja Canindé Maia mesmo falando sobre determinada pessoa e eu seja acusado de praticar deepfake. Então, hoje, na legislação, na resolução nova agora do TSE, eu posso, tecnicamente, provar que ali não é deepfake. Então, vai valer a prova técnica que não é deepfake, e sim uma notícia verdadeira que é eu mesmo que estou falando. Porque pode acontecer acusações de deepfake que não são deepfake. Né? Na verdade, por exemplo, discutia-se aí que tinha um candidato voando em aviões, né? É uma deepfake, ele não podia fazer aquilo. Mas aí um colega defendeu da seguinte forma, dizendo, não, mas ali foi uma brincadeira, todo mundo sabe que é uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira, é deepfake. Por quê? Porque ele estava voando, dizendo que vinha, em tese, salvar o Brasil. Não era ele voando, né? Não era ele voando, não era o avião, não era nada, era uma simulação, era um avatar dele, e dizia que ele estava chegando para salvar o Brasil. Ora, além de ser uma deepfake, é uma palavra que não se pode dizer, é um pedido implícito de voto. Eu estou chegando para salvar o Brasil. Você está dizendo o quê? Vote em mim. Em tese, você está dizendo vote em mim. Então, essas palavras mágicas não podem na pré-campanha de forma alguma. É a única coisa que está vedado, é deepfake e o pedido de voto expresso ou de forma dissimulada. Pois é, olha só, né? Tanto as redes sociais realmente, como eu falei, né? As deepfakes estão cada vez mais se aperfeiçoando, né? Cada vez mais a gente vê o trabalho que é feito ali com todo o cuidado para quem elabora esse tipo de produção, e é difícil até de identificar, até de saber que não é verdadeiro. Imagine para o eleitor comum, que muitas vezes vai passando ali o conteúdo nas redes sociais e não consegue discernir ali de verdade o que é fato e o que não é fato, né? O que é fake e o que é fato. Mas falando ainda sobre campanha eleitoral, sobre redes sociais e o uso que tem crescido bastante, a gente sabe que vai ter o período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Existe isso muito bem regulamentado e delimitado pela lei eleitoral, mas as redes sociais elas já estão há muito tempo aí sendo atualizadas e com muita movimentação sobre essa campanha política, né? E nesse período agora, em relação às convenções, por exemplo, os candidatos passaram por convenções, homologaram as suas candidaturas, eles já podem se apresentar como candidatos em relação aos perfis de redes sociais, já que esse é o canal hoje de divulgação? Vamos lá, essa é uma grande dúvida, né? As convenções começaram dia 20 e vão até o dia 5 de agosto. Né? E a partir da convenção, o candidato tem 10 dias para registrar sua candidatura. Mas a partir da convenção, ele já é candidato. Mas ele não pode externar isso, por quê? Porque ele não pode divulgar número nem pedir voto, porque ele está na pré-campanha. Imagine o candidato do número 97, não tem esse partido talvez. O candidato do número 97 é homologado em convenção, ele passa a ser candidato. A partir da convenção, ele tem 10 dias para registrar sua candidatura. Aí ele vai para uma rede social e diz, olha, acabei de ter minha candidatura homologada pelo meu partido e meu número é 97. Ou seja, ele vai estar pedindo voto. Então, esse pedido de voto é proibido. Então, ele não pode ir para as redes sociais, ele só vai poder fazer essa externalização da condição dele de candidato e do número dele que ele ganhou lá na convenção a partir do dia 16 no programa eleitoral, do rádio, da TV, e as redes sociais estarão liberadas para que ele possa tratar de pedir voto, aí ele vai poder pedir voto, vai dizer dos projetos dele, vai poder apresentar o plano de ação, o plano de governo, o plano de gestão quando ele chegar a ser deputado federal, quando ele chegar a ser senador, quando ele chegar a ser governador. Então, a partir do dia 16, nós já vamos acordar com o programa eleitoral no rádio, na TV e a internet, com aquela enxurrada de coisas, inclusive com publicidade patrocinada pelos próprios candidatos, que aí é uma coisa específica que já vem desde o ano de 2016, ele tem que fazer e colocar uma legenda que aquilo ali é propaganda eleitoral e ele só pode contratar pelo CNPJ da campanha dele, não é o candidato contratando pelo CPF, pelo CNPJ. E mais,
no registro de candidatura, ele vai ter que declarar qual a rede social que ele vai usar, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer que seja, ele vai ter que declarar, sob pena de não fazer isso, a propaganda que ele fizer e impulsionar ou fizer de forma orgânica, ser entendida como uma propaganda ilegal. Por quê? Porque o TSE quer isso para facilitar a fiscalização, para que o Ministério Público Eleitoral tenha mais facilidade de ir lá no seu perfil e ver que você está publicando. Se você não declarar o perfil e fizer, por exemplo, Canindé Maia, @Canindé Maia, eu sou candidato a deputado federal. Eu, no meu registro de candidatura, tenho que botar @Canindé Maia do Instagram, Canindé Maia do Twitter, Canindé Maia do LinkedIn. Então, eu tenho que colocar tudo. Sob pena de, se eu não colocar, eu ser punido por propaganda ilegal. E essa multa é de 5 a 25, às vezes de 5 até mais, dependendo da quantidade de vezes que ela foi repostada. Olha só, as informações, isso é muito importante para o eleitor entender e o candidato também estar bem munido dessas informações. Mandar um alô rapidinho aqui para João, diretor da UPA, que participa aqui com a gente. E a gente fala sobre outros assuntos no decorrer aqui da nossa cobertura das eleições. Agradecer ao Canindé Maia pela participação aqui no programa Cenário Político, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, boa sorte aí nessa campanha. Obrigado, Natália, obrigado a todos da TCM e a você de casa, um grande abraço. Obrigada a você que acompanha a nossa programação, o nosso projeto Eleições 2026. O programa Cenário Político, ele volta amanhã com mais informações, mais entrevistas e o nosso projeto Eleições, onde você fica ligadinho acompanhando toda a movimentação aqui no Rio Grande do Norte. Até amanhã. Tchau, tchau.